Então, tem projeto mais desafiador do que esse, né? Você construir sua casa, você edificar o seu lar, você preparar filhos para viver o propósito de Deus. Tem coisa mais difícil do que essa? Para viver isso dentro desse mundo? Bom, se vocês já conseguem fazer isso, tocar empresa e a parte financeira vai ser muito fácil. Eu realmente considero o ambiente familiar algo extremamente desafiador. E estou aqui essa noite com a minha linda esposa. Eu costumo me apresentar da seguinte maneira: eu sou filho, marido e pai, né? Sou filho de Deus. Eu sou casado com a Fábio. A frase que as pessoas têm para minha esposa, sabe qual é? A Fábio é a Fábio. Porque a Fábio é a Fábio. É delicada, é doce, prestativa, é uma esposa em comum. E as nossas duas princesas, amor, eu agradeço demais por você estar comigo hoje aqui. Te amo, tá? É porque eu sou pastor, né, gente? Nunca vamos esquecer que antes de ser um palestrante, falar de curso, eu sou um pastor, eu sou marido, eu sou pai. E muitas vezes, a gente às vezes acaba esquecendo disso, né? Nós somos empresários, somos empreendedores, mas muitas vezes esquecemos que somos filhos, maridos e pais. E eu tenho hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá? Opa! Aqui tá bom? Então, eu tenho aqui uma pequena história para a gente começar conversando. Toda a história começa com Era uma vez. E eu quero aqui falar de um casal, que é o Daniel e a Daniela. Por favor, se tiver algum Daniel ou Daniela, não é com vocês que eu estou falando, ok? Então vamos lá. O Daniel e a Daniela eram assim empreendedores, né? Eles eram assim pessoas que tinham uma palavra na sua vida, gostavam muito, eram pessoas inteligentes, dedicadas, sabe, corretas. E só que assim, às vezes escorregavam em algumas coisas. E durante a vida deles, eles conheceram uma pessoa. Eles conheceram o Júnior. O Júnior. O Júnior era uma pessoa muito especial. O Júnior era um homem assim, um rapaz assim, muito, muito especial. Amava as pessoas, dava a sua vida pelas pessoas. Ele era assim, ó, e filho de um homem muito rico, muito poderoso. Então, o pai do Júnior é um cara que tinha muitas empresas, muitos negócios. E um dia, o Daniel e a Daniela conheceram o Júnior. E na hora se apaixonaram pelo Júnior, e os dois começaram um relacionamento. E aí o Júnior viu um potencial neles. Ele viu, olha, vocês carregam algo muito interessante, muito especial. Eu vou falar com meu pai, para o meu pai dar uma das empresas deles, para vocês gerenciarem. Porque eu sei que tem algo aí dentro. E sabe aquela coisa de, quando as crianças, elas pulam no ventre? Estou falando bem pastoral agora, né? Está entendendo? Então, quando se bate aquela afinidade... Então, aconteceu isso com o Júnior, com o Daniel e com a Daniela. E aí, eles ganharam uma empresa, para serem os gestores dessa empresa. E aí, você já conhece a história, né? No dia a dia da empresa, aqui. Se vocês se identificarem com algum dessas figuras, por favor, é mera coincidência. Então, trabalho duro, trabalhavam muito, tinham excelentes ideias, eram carregados de ideias e também algumas preocupações. Alguém se identifica com isso? Ninguém, né? Ninguém está se identificando com esses personagens, certo? Principalmente, essa cara aqui é praticamente no início do mês, né? Ali pelo dia 2, dia 3, alguma semelhança? Sim ou não? Sim? Então tem mais uma figura aqui, ó. Inclusive, eles combinaram uma coisa com o Júnior. Porque combinaram com o Júnior o seguinte, que essa empresa, na verdade, que eles receberam do Júnior, era para ajudar as pessoas. O pai do Júnior gostava muito das pessoas e gostava de ajudar. Então, assim, olha, vocês vão cuidar dessa empresa, tá? Mas parte dela, vocês vão investir em missões. Vocês vão ajudar. Alguma semelhança? Só que é o seguinte, muitas vezes, eles ficavam constrangidos com o Júnior, porque não sobrava nada. Às vezes, até deixava de pagar alguns impostos para mandar um dinheirinho para o Júnior. Amém? Não é para dizer amém, né, pastor Jackson? É? Tá bom.
Só depois. Com o passar do tempo, o que aconteceu? E eles continuaram trabalhando e realmente o Júnior sempre ajudando eles, volta e meia dando conselhos. E aí o que aconteceu? Eles começaram a prosperar. Eles começaram a prosperar e começaram a avançar. E aí, claro, né? Quando a gente começa a trabalhar muito e a gente realmente começa do zero, e aí a gente começa a viver um pouco melhor. Verdade ou não é? Né? Então começou a dar um pouco de resultado, então a gente vive um pouco melhor. E eles começaram a fazer isso. Já começaram também a não fazer muitas contas. E o Júnior sempre falando com eles: gente, peraí, vocês não podem esquecer o compromisso que vocês têm comigo. Olha só, gente, poxa, essa empresa eu dei para vocês, com um propósito. Mas muitas vezes, eles simplesmente não davam ouvidos para o Júnior. O Júnior falava, e simplesmente na correria do dia a dia, aquela coisa de ir atrás do resultado, eles não davam ouvidos para o Júnior. A toda história tende, era uma vez, também tem, até que um belo dia, o Daniel e a Daniela receberam uma visita. Quem veio visitar o Daniel e a Daniela? Alguma sugestão? Quem veio? Eu gosto de andar com gente de revelação. Eu já vi que esse é um ambiente aqui carregado de gente inteligente. Quem é que veio? Exatamente. O pai do Júnior chegou, né? Que ele chamava de Senhor, né? Então o pai do Júnior chegou. E aí, como é que ficou o Daniel? Vê se... Como é que ficou o Daniel agora? Porque simplesmente chegou quem? Chegou o Senhor. Chegou o dono da empresa. Então ele veio conversar, ele veio saber. Gente, Daniel, eu vim aqui saber como é que está, Daniel. Você está aqui cuidando dessa empresa, da minha empresa. E eu quero saber como é que estão os seus controles. Porque eu tenho visto que não tem recebido muita coisa. Essa empresa tem um propósito e, assim, não temos abençoado muitas pessoas, não temos cuidado de muitas crianças, não temos abençoado orfanatos, nós não temos investido em muitas coisas, que é o propósito dessa minha empresa. E aí o Daniel olhou para ele, e aí o Senhor assim: Daniel, eu quero fazer uma auditoria na sua empresa. Aí o Senhor começou a perguntar para ele: Daniel, vamos começar pela sua casa. Daniel, como é que é o seu orçamento? Daniel, como é que você gasta o dinheiro? Quanto é que você gastou de combustível no último mês? O quanto você tem buscado economizar daquilo que essa empresa tem te dado? Me diz, Daniel. Como é que o Daniel ficou? Porque, detalhe, ele não conseguia dar respostas para aquele senhor. Porque ele começou: bom, já vimos que na casa as coisas não andam muito boas, né? Agora vamos falar da empresa, Daniel? Aí o senhor começou a perguntar: Daniel, vamos começar o seguinte. Como é que você faz a precificação do seu negócio? Por que você chegou nesse valor de venda? Por que você vende esses produtos por esse preço? Daniel, outra coisa, Daniel. Como é que está o seu fluxo de caixa? Por que, Daniel, hoje a nossa empresa tem dívidas? Por que a nossa empresa hoje, Daniel, ela não consegue avançar? Por favor, me mostre os seus controles financeiros. E aí, gente? Daniel ficou daquele jeito lá. Mas, e se fosse você? Se o Senhor e o dono dessa empresa chegasse hoje e fizesse uma auditoria: gente, como é que estão os números dessa empresa? Como você ficaria? Como nós ficaríamos? Eu não sei, mas eu acho que é mais ou menos assim. É ou não é? Para alguns sim, para outros não. Mas na maioria das vezes é isso que a gente encontra. E eu quero compartilhar um pouquinho o porquê. Nós vamos compartilhar hoje, eu quero falar um pouco sobre custos. Consegue uma aguinha para mim, por gentileza? Eu quero falar um pouquinho por que isso muitas vezes acontece. Por que a gente muitas vezes não pode dizer assim: Senhor, vem na minha empresa, olha aqui como é que foi o meu mês. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos fazendo certo.
E não é porque nós não queremos fazer o certo. Não, somos pessoas boas, pessoas de Deus, recebemos uma palavra, estamos debaixo de uma palavra. Quem é que tem uma palavra aqui? Quem é que tem uma palavra para ter uma empresa próspera e que vai abençoar outras pessoas? Pois então, e por que muitas vezes isso não acontece? Eu quero compartilhar um pouquinho para vocês algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração a esse respeito. A respeito de custos. Custos. Porque muitas vezes nós falamos em relação a empresários em receita, em como vender mais, em como faturar mais, em como a empresa crescer. Mas o Senhor nos fala a cuidar dos custos. Eu quero trazer, eu vou mesclar uma parte pastoral, outra parte técnica, para a gente conseguir, no final das contas, vai dar tudo certo. Vocês confiam que vai dar certo? Primeiro passo para um bom empreendedor, confiar que vai dar certo. Então vamos lá. Olha só. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Lucas 16:11. Muitas vezes nós queremos coisas tão grandiosas, queremos andar debaixo de uma palavra, mas o Senhor não pode nos abençoar, não pode, porque não é culpa dele, é porque nós não estamos sendo fiéis nas riquezas ilícitas, nas coisas que parece que não são espirituais. E olha que eu sou, no Mevan, conhecido, né, pastor Jackson, como o cara das planilhas. Eu tenho planilha até para fazer churrasco. Verdade, eu tenho percentual de tipo de carne para cada um. O quanto é de entrada, o quanto... Verdade, é verdade, não estou brincando, é verdade. Eu tenho planilha para churrasco, com todos vários tipos de carne, o custo de cada carne, o que vai, né, o custo médio por pessoa. E eu não sou doido. Eu sou um pastor, a propósito. Parece que isso não tem nada de espiritual, né? Mas quando as pessoas sentam na minha casa para comer um churrasco, e aquela carne, aquela variedade de carnes, a última foi 9 tipos de carne, com um custo médio extremamente baixo, e carnes de excelência. Aí sim se dá valor para a planilha. Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer o certo? Vamos fazer o certo? Quem está disposto a fazer o certo? Vamos fazer o certo? Então vamos lá. Tem 3 coisinhas aqui. A primeira delas, nós temos que foco no propósito. E eu quero compartilhar algo da nossa história, do Mevan Academy, onde eu atuo como gestor educacional. E isso Mevan Academy começou em 2016, nós orando e fizemos um planejamento e apresentamos um projeto em julho de 2016. E começamos o Mevan Academy em janeiro de 2017. E eu quero mostrar uma aula minha em maio de 2017. Essa aqui foi uma aula que foi gravada, nós começamos a expandir o nosso ensino do Mevan para 2 polos no Brasil. Então, uma aula sobre... Eu tenho um aluno meu aqui, né, que já fez, certo? E está fazendo ainda. A aula sobre matrimônio, que eu estava ministrando, e naquela noite, eles precisaram do microfone, igual esse aqui, o microfone sem fio, porque tinha um palestrante, um pastor que precisava ser traduzido, e aí me deram um microfone para usar. Eu não sei se vocês conseguem observar, esse não tem, que não está funcionando, mas o meu microfone ali, vocês estão vendo como é que ele está? Ele está com o quê? Ele está com o fio, mas ele tem mais uma coisa acima do fio. Ele está enrolado no quê? Num durex, né? Ele está enrolado num durex. Então aquela aula gravada com o microfone, daquele jeito, enrolado no durex, ele foi para os polos. O que tem de mais? Não tem nada de mais nisso. Só que nós recebemos uma palavra para o Mevan Academy. O pastor Davi, o nosso diretor, ele fala o seguinte: que a excelência, ela honra Deus e inspira pessoas. Tem problema usar um microfone como esse? Tem problema? Diminuiu a aula? Mas nós podemos fazer melhor. Então, o que nós tínhamos que ter ali? O microfone sem fio. Porque o microfone sem fio me dá mobilidade e tudo. E só que detalhe, a gente foi atrás do microfone sem fio. E o Jason que está aqui, lembra dessa história? O microfone sem fio, cada um custava R$2.500. Ele estava tentando comprar esse microfone há mais de um ano. E não tinha verba na igreja. Até o ponto que eu cheguei assim, e nós conversando, falei assim, não dá.
Nós não vamos ficar mais assim. Isso não está honrando a Deus. Isso não está inspirando pessoas. Se nós utilizamos um microfone desse tipo, nós estamos dizendo que esse é um padrão de Deus. Não, nós não aceitamos isso. Nós queremos honrar a Deus com o nosso trabalho. O que fizemos daí? Pastor Luiz, nós precisamos de 2 microfones de lapela. Custa R$5.000 os 2. O que eu recebi? Vocês são profetas, né? Vocês são. É um nível de revelação aqui nessa sala que é um negócio. Eu recebi um. Tá doido, Vânios? R$5.000 em 2 microfones? Nós temos muita coisa aqui para comprar. Nós temos muitas outras prioridades. Aí nós saímos como? Cabisbaixos. O que a gente fez? Não, Davi, não, vamos deixar assim. Peraí. Nós fizemos um planejamento. Então, quanto é que custa? Custa 5.000. Então, nós começamos a fazer todo um planejamento, visando não comprar os 2 microfones de lapela. Não. Mas visando dar um passo além do propósito. Porque nós precisamos cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a gente. Então, nós começamos a avançar nisso. E fizemos um planejamento. E dentro desse planejamento, nós precisávamos de 2 microfones de lapela. E aí, nós levamos para o nosso pastor um planejamento financeiro, com uma projeção de receitas e uma projeção de despesas. Pastor, se nós tivermos esse equipamento, nós precisamos um estúdio lá no Mevan, estava já há 2 anos uma sala parada. Pastor, nós precisamos encher essa sala, nós precisamos comprar e equipar, nós precisamos avançar. E fizemos um planejamento. E ele disse, vocês estão doidos, pastor? Você confia na gente? Daí ele olhou assim, porque o que acontece? Tudo que nós fizemos foi debaixo de planejamento financeiro. Planejamento de custos. Nós no início do ano apresentamos um planejamento, olha, um orçamento, essas vão ser as nossas despesas, essas vão ser as nossas receitas estimadas. Vamos prever uma receita, baseado em quê? Em estudo, baseado em algo concreto. Mostramos para ele, ele só falou assim, pode comprar. Quando ele viu uma planilha mostrando as projeções do que nós iríamos fazer, ele falou, pode comprar. E desde então, nós nunca mais paramos de investir. Hoje o nosso estúdio, eu não sei o quanto que vale, o quanto tem de equipamento nesse estúdio, mas todo ele, a maioria das coisas que tem lá foram recursos do Mevan Academy. Por quê? Porque nós decidimos honrar a Deus. Eu quero mostrar para vocês como são as aulas hoje. Um estúdio equipado com TV. Olha quem está lá. Olha os 2 microfonezinhos de lapela. A partir daqueles 2 microfones, nós começamos a mudar toda uma história, colocar algo realmente para andar. Bom, primeira coisa, o foco não é no recurso. O foco precisa ser no propósito, porque todo recurso está dentro do propósito. E muitas vezes nós corremos tanto atrás do dinheiro, e não nos preocupamos de fato com o propósito. Porque a nossa cabeça é tão cheia de coisas, é tantas preocupações, é tanta pressão, que muitas vezes nós esquecemos o porquê que nós precisamos do recurso financeiro. Amém? Verdade ou não é? É ou não é? Muitas vezes nós nem acreditamos mais que isso pode ser possível. Eu vim aqui para encorajá-los que isso é possível. E se nós tivermos foco no propósito, o bom planejamento de custos e uma boa gestão, nós conseguimos, com a graça de Deus. Bom, foi assim que nós mudamos. Por onde começar? Por onde que nós vamos começar tudo isso? Despesa é tudo a mesma coisa? Não, não é. Então a gente vai começar antes disso falando. Por onde começar? Lucas 14, 28, 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amados, infelizmente, isso é uma palavra que ela acaba sendo verdadeira para muitos empreendedores. Verdade? Eles começam algo bem, mas como eles não calculam bem nem os custos, o quanto isso vai se custar, acabam no decorrer do caminho fracassando. Fracassando. E eu quero dar o passo inicial de como
calcular esses custos? Nós temos custos, despesas e gastos. Parece que é tudo a mesma coisa. Mas a gente vai ver que não é, e a importância da gente saber que não é. Vocês estão comigo? Custos. Custo é o valor utilizado para a produção da atividade fim da empresa, ligado à produção ou aquisição de estoques ou execução de um serviço. Custos é tudo aquilo que está ligado ao que você vai depois vender, o que você vai comercializar, o que você vai prestar de serviço. Tudo que está ligado a isso, por exemplo, se você tem uma loja, quem é que tem loja aqui? Loja. Quais são os custos da loja? Aquisição do seu estoque. Esses são os seus custos. Parece que custo é tudo, não é? Mas não. Custo é o que está ligado à sua produção, aquilo que você vai comercializar. Tudo que está diretamente ligado. Agora o segundo, despesas. O que são despesas? Valor envolvido no pagamento de bens e serviços necessários à manutenção da atividade da empresa. Alguém pode me dar um tipo de despesa? Aluguel, energia, domínio, telefone, tudo que é necessário para o quê? Para manutenção da empresa, certo? Então vamos lá. A gente consegue discernir isso enxergando o seguinte: bom, se eu não conseguir mais manter as despesas da minha empresa, isso vai afetar na minha produção? Vai afetar no meu custo? Tem uma influência. Mas vamos lá. E os gastos? Ou melhor, e os gastos? O que são gastos? Os gastos são as saídas financeiras para adquirir algum tipo de produto ou serviço, sem pensar em qualquer tipo de retorno financeiro. Tantos custos. Gente, não precisa tirar foto. Se vocês quiserem, depois eu mando toda essa apresentação para vocês. Tá? Fica mais fácil, não fica? Manda a apresentação, manda algumas dicas de como conseguir planilhas. Né? Meu papel aqui é... A gente não vai conseguir ensinar tudo sobre isso. Mas nosso papel aqui é despertá-los e dar pelo menos um caminho. Certo? Ok? Então vamos lá. Gastos. Gastos é tudo aquilo que eu acabo utilizando de recurso financeiro que não vai ter nenhum retorno para a empresa. Os custos, o que eu invisto em custos, isso retorna para a empresa? Sim, isso me traz um retorno, porque se eu compro lá um estoque, quando eu vender, eu vou ter um recurso, certo? Vamos lá, o aluguel ajuda para a empresa? Ele traz um retorno para a empresa? Sim, porque se a empresa não estiver no lugar, acabou. E agora gastos, o que são gastos? Alguém pode me dar um exemplo de gasto? Ar-condicionado de celular eu acho que não é gasto, porque ele dá um retorno para a empresa em termos de bem-estar. Né? Pensa, nossa, tem ar-condicionado aqui. Vamos lá. Eu tenho um exemplo melhor. Fazer uma fachada bonita sem necessidade. Fazer uma fachada bonita sempre vai ter necessidade. Tem alguém que trabalha com fachada aí? Que concorda comigo? Sempre vai ser necessidade isso. Sempre. Mas vamos lá. Comprar um carro novo para a empresa. O carro que a empresa tem tá bom. Nós vamos conversar sobre o carro depois. Tá bom? Mas o gasto é algo que você vai utilizar, vai comprar, e ele não vai te dar retorno para a empresa. Detalhe, a maioria dos gastos não estão diretamente ligados à empresa, mas ao empresário. Escute, os gastos geralmente não estão ligados à empresa, mas ao empreendedor. Então, se a gente puder... Eu, como pastor, quando eu olhei para isso, eu olhei assim, ó. 3, né? Espírito, alma e corpo. Pastor, você está louco. Vem comigo. Os custos. Davi disse, não darei nada para o Senhor que não me custe. Vamos lá. Os custos a gente enxerga assim de uma forma... Tenta ver comigo, tá? Está ligado ao Espírito. Aquelas coisas que eu preciso fazer. E que muitas vezes eu tenho que renunciar a algumas coisas. É alguma coisa que realmente me custa isso. Tá? Agora, despesas. As despesas eu enxergo que elas estão ligadas
ao corpo, às necessidades que nós temos no corpo. Certo? Comer, beber. Agora, os gastos. Eu linko com que parte? Na alma. Por quê? Porque geralmente são coisas que eu não preciso, mas que eu desejo. Pegou? Então vamos lá. Custos, despesas e gastos. Agora, por que isso é tão importante? Porque eles são importantes para a formação do meu preço de venda. Se você não sabe quanto custa e as suas despesas, como que você vai formar bem o preço de venda? A propósito, como você hoje formula o preço de venda? Como que você sabe que o preço que você está vendendo, ele hoje é rentável para você? Como você sabe se está correto? Pastor, eu tenho revelação. Eu ando em revelação. Eu tive um sonho, e no sonho Deus falou que eu tenho que vender por R$500 esse produto. Cara, amém? Na maioria das pessoas, não é isso. Muitos fazem no chutômetro, né? Nós vamos indo, vamos ver se dá, se passa isso. E às vezes realmente não sabe. Está vendendo muito, mas está ganhando pouco. Você sabia que é necessário muitas vezes demitir clientes? Tem clientes que quanto mais compra, mais sua empresa perde. Porque eles não são rentáveis. Por quê? Porque nós não vimos o custo verdadeiro dele. Nós não conseguimos separar despesas de custo, nós colocamos tudo no mesmo bolo. Então, muitas vezes, o custo de produção, ele é muito alto e ele agrega pouco na margem de contribuição da empresa. Pastor, o que é isso? Isso é formação de preço de venda. Isso são coisas inerentes totalmente ao seu negócio. Vamos lá. Preço de venda. Nós vamos falar bem sobre preço de venda. Uma outra coisa. Eles são determinantes para o resultado do seu negócio. Se você não calcula os custos, se você não tem essa gestão bem redondinha, como você vai saber se está tendo lucro ou prejuízo? Como? Como? Pastor, eu ando em revelação. Né? Eu pego uma folha de papel e aí eu sei que tem dinheiro na conta. Se tem dinheiro na conta, está tudo bem. Verdade? Verdade? Não. Nem sempre. A saúde financeira do seu negócio. Gente, pessoa jurídica é uma pessoa, certo? É uma pessoa. Como é que você sabe se ela está bem de saúde? Essa pessoa jurídica está bem de saúde. Como é que você sabe? Pastor, eu não sei, eu ligo para a contabilidade. Né? A contabilidade vai me dizer. A contabilidade, na maioria das vezes, ela faz autópsia. Vou repetir. A contabilidade, na maioria das vezes, ela faz autópsia. Ela sabe dizer por que morreu. É verdade ou não é? Tem algum contador aqui? Por favor, vamos trabalhar. Tem. Mas não chega morto já? Fala a verdade, não chega morto? Chega morto, você quer saber do que morreu. Mas olha só o que aconteceu. Por quê? Porque não cuidou da saúde. É só autópsia. Mas nós não aqui. Tá? Por que precisamos saber bem a diferença? Custos, despesas e gastos. Por causa da formação do preço de venda, eles são determinantes para o resultado e para a saúde financeira da minha empresa. A saúde diz respeito ao quê? Ela ser longeva. Porque, por exemplo, eu tenho um joelho e vocês viram que eu estou mancando. Porque eu não cuidei bem da minha saúde. E se eu continuar não cuidando bem da minha saúde, eu não vou ser tão longevo. Eu vou morrer cedo. E é o que acontece com muitas e muitas empresas, porque não cuidam da sua saúde financeira, acabam morrendo cedo. Por quê? Porque usa muito, gasta muito, está dando certo, é jovem ainda, está cheio de dinheiro, está cheio de gás. E não consegue perceber o que está acontecendo. Quando vê, autópsia. Mas vamos lá. Sobre o preço de venda. Aqui eu vou trazer um pouquinho, como a gente tem pouco tempo, eu não vou conseguir esmiuçar toda a formação de preço de venda. Tá? Aqui é para despertá-los para vocês aprenderem mais juntos conosco sobre isso. Como é que se fazia antes?
Preço de custo mais margem de lucro igual ao preço de venda. Quem já precificou assim? Meu custo é esse, minha margem é essa e meu preço é esse. Isso era feito antigamente. Sabe como é que a gente forma preço hoje? Preço de mercado menos preço de custo igual a margem de lucro. Porque existe um preço de mercado que você não vai conseguir vender mais. Eu quero vender o meu produto por R$300. O mercado todo vende 250. E os seus diferenciais não são tão competitivos que justifiquem seu preço. O que vai acontecer? Você não vende. Você não vende. Ou ao contrário, o seu preço está abaixo do preço de mercado. Isso é bom? Isso é bom ou não é? Você vai vender muito? Igor, tudo que o vendedor quer é o quê? Preço. Preço para vender muito. Ok, aí o vendedor vende a rodo, porque o preço está baixo. E a empresa está cada vez indo mais para o buraco. Doente. Está tomando veneno, porque está vendendo com preço errado. E cada vez tomando mais veneno. Mas para a equipe de vendas isso é bom. Até o momento que a empresa simplesmente... Mas não é culpa do vendedor. O vendedor está lá para vender. Não é? Ou o vendedor tem que se preocupar com a formação do preço de venda. Não, amado. Quem é que tem que se preocupar? Vamos ver se está em revelação aqui. Olha só. Meu Deus, gente de revelação. Eu vejo que esse ambiente é muito espiritual. Somos nós. Somos nós que temos que cuidar do custo. Não é a equipe de vendas. Somos nós. Entenda, gente. Temos que sempre analisar o preço de mercado. Muitas vezes nós vamos ter que fazer o quê? Readequar o nosso preço. Agora, simplesmente porque o preço de mercado é 50, nós vamos deixar o nosso em 50, e a nossa margem de lucro vai para onde? Vai para onde? Vai para o espaço. Eu gosto de gente assim. Claro, isso está totalmente ligado ao quê? Ao seu preço de custo. Por quanto você comprou. Totalmente ligado. Mas entenda uma coisa, gente. Isso é tão determinante para o nosso resultado. E eu gostei da sua intervenção. Fique à vontade. Por quê? Porque o resultado é isso aqui, ó. Qual é o resultado de um preço de venda errado? Certo? De um preço baixo do mercado. Ou que realmente não faça jus aos custos. Isso aqui. Olha só. Se a receita... menos os custos, menos a despesa e menos os gastos for maior do que zero, olha lá. Então, com o que nós temos que nos preocupar? Em vender mais. Em vender mais. Não, porque nós precisamos vender mais. A gente às vezes esquece de algo tão precioso. Por quê? Se a receita, menos os custos, menos as despesas e menos os gastos for menor do que zero, nós vamos ficar assim. Essa é a nossa cara. Então nós temos duas partes para trabalhar. Uma é o aumento de receita, sim. Mas a outra, que geralmente é negligenciada, qual é? Os custos. E principalmente os gastos. Saúde financeira. No início é assim. A gente começa com uma boa disposição, controla os custos. R$10 são valorizados. Nós lutamos para economizar R$10, verdade? Com o passar do tempo, as coisas começam a acontecer, começam a crescer. O que a gente faz? Começa a melhorar o padrão de vida. A camisa já não é mais na Renner. Né? Nem na Riachuelo, não forma parcelado, né? A gente vai comprar já, né? Certo? É mais ou menos assim ou não é? E a gente começa a avançar, poxa, a gente merece, né? Trabalhamos duro, nós merecemos, nós somos filho do rei, nós merecemos isso também. Então a gente começa a gastar. Detalhe, o nosso padrão de economia já não é mais os R$10, passa a ser os 50. Porque antes é assim, tudo que for acima de R$10 é caro. No início, não é, gente? Tudo que for acima de R$10 é caro. Aí depois o tempo passa
E tudo que for acima de 50 só que fica caro. É mais ou menos assim. E detalhe, vamos ver se vocês estão em revelação mesmo. A empresa começou a prosperar, começou a vender mais, começou a dar mais resultado. A gente começou a ver dinheiro. Qual é a primeira coisa que o empresário, o empreendedor faz? Qual é a primeira coisa? Desculpa, mas eu vou pedir que você fale alto. Troca de carro. Ah, troca de carro. O que faz? Troca de carro. Você viu que foi revelação, né? O que o empresário faz? Troca de carro. E claro que pega um carro simples, né? Não? Por que não? Pega um carro útil, econômico, porque ele precisa controlar os custos. Não é isso que faz? E aí, esse carro aqui, ele é um investimento na empresa? Ele é o quê? Ele é o quê? Na categoria de custos. Ele é gasto. E muitas vezes esse gasto, ele tem um impacto direto na saúde financeira da empresa. Porque, lembre-se, muitas vezes esse gasto que está ligado a que tipo, ao que dentro da nossa pessoa jurídica? Espírito, alma ou corpo? Alma. Eu preciso daquele carro. Até porque se me vem chegando com esse carro bom, é sinal de sucesso. E detalhe, a gente compra o carro, não paramos aí, vamos avançar um pouco mais? Vamos lá. Ele continua crescendo. O Daniel, o nosso amigo lá, ele está trabalhando. Ele continua trabalhando mais. Só que agora o foco dele, sabe no que é? Aumentar a receita. Ele quer vender mais, ele quer fazer com que a empresa cresça. E muitas vezes, amado, para aumentar a receita, você começa a sacrificar suas margens de lucro para vender mais. E aí, quando a gente menos espera, porque tem um detalhe, hoje você está ganhando, vamos falar, ontem você estava ganhando 3 mil por mês, conseguia tirar 3 mil, hoje consegue tirar 6. O seu padrão de vida vai para qual patamar? Continua no de 3? Ou faz o quê? Ele dobra só? Ele mais do que dobra muitas vezes. Certo? Aí você começa a ter um padrão de vida extremamente mais elevado. Desproporcional ao rendimento. Passa a ser um gasto. Você aumenta seus gastos. E o que acontece? Está tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Porque, poxa, está ganhando bem. Agora ele começa a focar cada vez mais nas receitas. Agora, se der para economizar 100, tá bom. Mas se não der também, está entrando dinheiro? É mais ou menos assim. Vocês concordam comigo, gente? Agora, olha só. Eu quero falar sobre José e os ciclos da economia. O que vocês estão vendo ali? Vacas gordas e vacas magras. Ah, vacas gordas e vacas magras. Isso acontece? Ou foi só com o faraó que teve aquele sonho? Aí você, pastor, eu nunca me preocupei com os custos porque eu nunca tive esse sonho que o faraó teve. Eu só sonhei com as vacas gordas, pastor. Eu nunca achei que esse tempo ia chegar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Esse tempo chega. Porque em tudo nós vamos ser provados. Não tem como você e eu sermos provados na nossa gestão, na nossa mordomia, como somos mordomos de Deus, se não vier o quê? A dificuldade. Se não vier a dificuldade, nós não vamos ser aprovados. Entenda isso. Por isso que a dificuldade vem para a gente, para saber se nós somos bons administradores daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Agora, que tipo de empresário o Senhor quer? Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Gênesis 41, 33. Entendido e sábio. Esse entendido fala do quê? De conhecimento. De conhecimento. Só que detalhe, a gente de fato não busca conhecimento sobre custos. É ou não é, gente? Fala sério comigo. Não é uma coisa que parece ser chata? Números, planilhas, controles. É verdade? Você concorda comigo? Com certeza. Sim.
mas é necessário. A gente quer deixar para lá, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e Deus vai nos abençoar. Não vai? Vai. Ele vai nos abençoar, mas tem a nossa parte de como mordomos, de sermos fiéis com as riquezas injustas. Sabe, nós precisamos com as riquezas ilícitas, nós precisamos desse lugar. E olha só, e eu quero aqui, como eu tenho pouco tempo, eu quero só trazer uma, me ajuda com o tempo, por favor. Eu só quero fazer o seguinte, eu quero trabalhar uma ferramenta que vai nos ajudar a ter um norte. Quem conhece aqui fluxo de caixa? Levanta a mão, por gentileza. Ok, quem acha que isso é língua estranha? Pastor, o fluxo de caixa é quando as caixas estão passando naquela esteira. Então eu vejo um fluxo de caixas passando. Fluxo de caixa não é isso, amado. Não são as caixas passando na esteira. O fluxo de caixa é a movimentação que existe entre entradas e saídas de uma empresa. É o que você recebe e aquilo que você gasta. Isso é o seu fluxo de caixa. Entenda? É a quantidade de dinheiro que a sua empresa tem. Então ela vai gastando, mas ao mesmo tempo ela vai recebendo. E essa diferença, isso que nós precisamos avaliar. E eu quero aqui trazer um exemplo para vocês. Tudo que nós fizemos hoje no Mevan Academy, e nós temos avançado de forma significativa, e a gente tem feito isso para a honra e glória do Senhor, é através de planejamento de cursos e gestão financeira. Então eu quero apresentar para vocês o fluxo de caixa. Uma planilha! Quem ama planilha, levanta a mão agora! Eita, não deu muito certo isso. Não deu muito certo. Eu até tentei pular com o joelho, mas eu já vi que não empolguei ninguém. Tá? Gente, Deus fez as planilhas também. Mas mais do que isso, Deus fez o homem que está atrás da planilha. Bom, gente, planilha é quase que um mal necessário na nossa vida. Eu gosto demais, tá? Né? Eu sou o homem das planilhas lá no Mevan. Tudo é planilha. Me ajuda a pensar. Planilha para mim é algo espiritual. Senhor, né? Vou preparar algo, né? Boto ali igual a isso, a soma. Mas vamos lá, gente. Eu quero apresentar uma para vocês e explicar um pouquinho. Isso é uma planilha que a gente trabalhou no Mevan Academy, os números não estão corretos, né? A gente modificou. Então, o que a gente fez? Tá? Aqui nessa planilha, eu tenho discriminado todas as receitas que eu tenho. Então, eu preciso saber de onde as minhas receitas estão entrando. Que tipo de venda, que tipo de produto está me dando maior retorno. Então, eu começo a mensurar, aí as planilhas, o fluxo de caixa depende do detalhamento que você quer. Certo? Mas quanto mais fino for o seu detalhamento, melhor vai ser o seu controle. Melhor vai ser a sua gestão. E eu só consigo melhorar aquilo que eu controlo. Certo? Então vamos lá. Então, ó, receita dos cursos. Então, da onde é que está vindo cada curso? Aí depois, isso aqui é o plano de contas. Tá? Pastor, eu quero conhecer mais, eu quero um exemplo de planilha. Eu mando um e-mail para vocês. Certo? Ok? Então vamos lá. E as despesas variáveis, as despesas diretas. Então aqui no plano de contas eu vou detalhando todos os meus custos. E eu consigo ver o que está acontecendo. A atualização para o meu tipo de gestão lá é semanal. Ela vai sendo alimentada e eu semanalmente, eu quero o fluxo de caixa. Por quê? Porque todas as decisões financeiras eu faço baseado no fluxo de caixa. Decisões de compra, fluxo de caixa. Eu sou doidinho de comprar TV. Eu gosto de comprar TV. Todas as nossas salas têm TV. Nossa sala tem TV agora. O estúdio tem TV, mas eu não tenho TV em casa. Tá? Verdade. E todo mundo que vai comprar TV fala comigo. Porque eu consigo comprar TV muito barato. Mas toda vez que nós precisamos fazer um investimento, eu peço assim, como é que está o fluxo de caixa? Então eu olho, porque ali eu tenho o quê? Eu tenho aqui. Claro que os números eles não são corretos, tá? Então o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho todas as despesas e receitas que vão entrando. Aqui é o meu caixa. Olha, reunião com os professores, gastamos R$18 em lanches e refeições. 100 envelopes e 100 pastas de plástico, X valor. Aqui eu vou elencando todos os meus
as minhas despesas e também as minhas receitas. Então eu consigo botar uma lupa sobre o meu negócio. Entende? Eu vou conseguindo controlar e mais, eu planejo, porque tem gastos que são mensais. Aqui eu não consigo abrir a planilha, mas então eu tenho todos os meses, eu tenho até dezembro isso projetado. Todo ano. Por quê? Porque tem gastos, tem despesas que elas são mensais e eu não mudo. Agora tem outras que elas são variáveis em relação ao custo. Certo? Então ali eu consigo enxergar, então eu já sei mais ou menos o quanto eu vou precisar de receita no mês X. E em cima disso eu coloco a minha meta. Eu consigo enxergar as coisas com mais clareza. Então, e detalhe, paguei, fica em verde. Ainda não paguei, está em amarelo. Está em atraso, vai para o vermelho. Simples controle. Simples. Mas faz uma diferença. O que mais? Aqui eu consigo enxergar também como é que está a saúde da minha empresa. O que eu faço aqui? Então eu consigo ver, por exemplo, em janeiro nós tivemos prejuízo de R$1.000. Em fevereiro também tivemos prejuízo de R$2.000. Agora em março, uau! Março, 44 mil. Por quê? Porque o tipo de negócio que temos no Movement Academy, a forma, o que eu tenho? Eu tenho muitas entradas no início do semestre, quando os alunos pagam a mensalidade. Então, quando é março e abril. O restante do semestre, eu não tenho receita. A minha receita é muito baixa. Então, o que eu preciso fazer? Todo recurso que entra, eu preciso provisionar. Por quê? Porque nos outros meses eu não vou ter entrada. Perfeito até aí? Então, eu preciso ter essa gestão. Só que tem um problema. Eu estou dentro de uma igreja. E aí eu tenho um pastor que olha... Vou nesse dinheirão todo aí. Nós precisamos. Só que eu estou usando o exemplo do meu pastor... Porque muitas vezes é como um empresário vê. Então, ele não tem a obrigação de ter essa visão. Então, pastor, mas entenda, esse dinheiro aqui, ele não é um dinheiro que está parado aqui, sem fazer nada, que é para a gente poder gastar, investir. Não, pastor. Porque se eu gastar esse dinheiro agora, quando chegar lá, em julho, o que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro. Entende? O dinheiro que eu tenho aqui, é o que vai precisar o quê? É o que vai me trazer a saúde financeira. É o capital de giro que eu preciso ter entre aquilo que eu estou comprando até o tempo que eu vendo e eu recebo. Muitas vezes você tem que comprar em 30, 60 e vende em 30, 60, 90. Às vezes 30, 60, 90, 120. Ainda com custo financeiro, não é verdade? Eles vendem para você em 2 vezes e você vende em 4. Tudo bem? A nossa margem é alta? Não. E o custo financeiro disso? Contabilizamos? Não. Deus da graça. Né? Deus vai abençoar, eu estou debaixo de uma palavra. Né? Eu sei que tudo que eu botar a mão vai ser próspero. Abençoado será. Gente, nós precisamos ser dirigentes. Vamos lá. E aí... Era uma vez novamente. Quem é que chegou agora, de novo? Eu quero, nos minutinhos que me sobra, falar de maneira pastoral. Eu trabalho muito na área da família. Né? E a gente, quando montou o módulo família, nós trouxemos a parte financeira para dentro disso. Porque, gente, é muito sério. Eu não consegui achar nenhum estudo disso. Mas entre o meu hall de amigos e conhecidos, eu encontro grande parte de pessoas que foram separadas, como empresários. Não existe nada que ataque tanto um casamento como as finanças de uma empresa. Porque é o seguinte, o empresário, o marido e o pai... Porque quando ele se torna empresário, parece que esquece que ele é marido e pai também. Quando as coisas financeiramente não estão boas, como é que está o casamento? Ele não consegue nem ter intimidade com a sua esposa, porque ele só pensa no quê? E não é culpa dele. É uma pressão tão grande, gente.
E ele consegue dar atenção e carinho para os seus filhos? Ele não consegue, porque fica aquela conta, aquele telefone martelando e cobrando ele. É verdade ou não é, gente? Entenda, e eu só estou aqui. Por quê? Porque eu tenho uma palavra sobre família. E sobre essa relação que tem com os empresários. Porque nunca as famílias dos empresários foram tão atacadas. E geralmente por causa das finanças. Porque não preparamos o custo. Porque não planejamos o custo. Oi, gente, tudo bom? Vocês ainda estão aí? Eu esqueci de dizer uma coisa. Quem é meu aluno já foi, sabe. Você tem que me amar. Sabia? O senhor não sabia? Porque se você não ama Deus, se você ama Deus, você tem que me amar. Você ama Deus? Então você tem que me amar. Meu propósito aqui, amados, nesse tempo, foi despertá-los para isso. E quando eu estava tomando banho, o Senhor falou fortemente ao meu coração: Vânios, as pessoas não estão calculando o custo. Não estão calculando o custo de me servir. Não estão calculando o custo de dizer que é uma empresa missional. Não basta ter mecânica El Shaddai. Não basta. Tem que dar um testemunho e muitas vezes nós não estamos contemplando esse custo. O custo de muitas vezes abrir mão dos nossos gastos. Abrir mão às vezes de coisas que... E detalhe, quando as coisas apertam, quando as vacas magras chegam, qual é a primeira coisa que se suspende? Qual é? Não fala um negócio desse, irmã dízimo. Não. Mas é verdade. Essa empresa que o Senhor deu, que foi Ele que te confiou, para ser algo próspero, para abençoar as nações, acaba falindo. Por quê? Porque não contemplamos o custo. O quanto nos custa ser um empresário digno. O quanto nos custa trabalhar com planilha. Porque nos custa. Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que não são confortáveis para nós. Não são prazerosas para nós. Isso é um custo. Isso é um custo. E que nós possamos entender isso. E isso é tão espiritual, amados. Quando você começa a analisar os custos da sua empresa, você vai ver que tem tanta coisa. Tem tanto desperdício. E aí você começa realmente a ser um melhor mordomo. Escute bem. Você não fica rico com o que você ganha. Você fica rico com o que você economiza. Se você ganhar 30 mil por mês e gastar os 30, você nunca vai ter nada e não vai poder abençoar ninguém, a não ser você mesmo. Eu amo vocês, não sei se eu disse isso já. Mas é sério, gente. Nós precisamos olhar para os custos. Quanto está custando isso? Onde é que eu posso economizar naquilo? Isso é ser diligente. Isso realmente. Por quê? Porque nós queremos uma nova história. Amém? Agora pode dizer amém? Amém. Nós queremos uma nova história. Porque era uma vez novamente. Agora sim, encontramos o Daniel de novo. Olha como é que está o Daniel. Planilha. Planilha. Não precisa ser planilha, pode ser um gerenciador financeiro, um sistema, um software. Né? Tem vários. Entenda? Mas agora ele consegue mesclar. E detalhe, e se você observar, nem todos naquele gráfico ali são meses de alta. Não, tem o quê? Tem períodos de baixa. Vacas gordas, repita comigo, vacas gordas e vacas magras. Elas vão acontecer na nossa vida. Elas vão acontecer. A diferença é como eu estou preparado. Se eu já sei que vai acontecer, o que eu faço? Então é o seguinte, no tempo das vacas gordas, eu pego 1/5 e jogo no celeiro. Eu pego 1/5 e jogo no celeiro. Eu vou fazendo o quê? Eu vou provisionando. Tem gente que tem pavor de pagar o 13º. Oi, achei você. Mas não é preciso. Se você desde o primeiro mês provisionar isso,
chegar em dezembro, os seus funcionários vão estar rindo e você não vai estar. Ai, dezembro está aí. Você vai dizer, uau, dezembro está aí. Eu vou poder abençoar meus funcionários. Eu vou antecipar o 13º deles. Eu vou dar o 14º para eles verem que essa empresa realmente serve ao Senhor. E é esse tipo de testemunho que nós precisamos dar, amados. E eu estou falando como pastor agora. Amém. Que bom. Porque um dia pode ser que alguém volte. Olha lá. Quem é que voltou? Quem é que voltou? Senhor. O Senhor. E aí? Opa, peraí. Não voltou ainda. Às vezes ele tarda em voltar, mas ele vai voltar. Até que um belo dia, quem é que aparece de novo? E aí? Como é que vai ser dessa vez? Como é que vai ser dessa vez? Porque agora você já conhece uma verdade. Você sabe que ele vai visitar a sua empresa. E você sabe como é que ela está. E você sabe o que tem que fazer. Talvez não saiba 100% como fazer isso. Mas nós vamos dar um jeito. Mas intenção. O que nós queremos ouvir dele? Você pode repetir comigo? Falar isso comigo? Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus, amados. E eu queria agradecer demais a atenção, a paciência de vocês. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído com aquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. E que vai fazer ainda mais através da vida de vocês. Uma dica final. Como? Previsão. Na verdade, eu posso dar o meu comentário sobre isso? Não, eu acredito que nós estamos começando a trilhar um caminho, e o pastor Jackson já compartilhou isso, está no coração dele. Nós precisamos avançar para cursos. Cursos que te preparem, te ajudem a fazer formação de preço de venda. Cursos que te ajudem e te preparem a fazer um fluxo de caixa. Verdade? O que vocês acham? Vocês topam? E planilha. E planilha. Nós precisamos avançar no conhecimento coletivo. Nós vamos entrar nesse lugar e vocês não estão sozinhos. Isso já está no nosso coração. Certo? Uma última dica, né? Não sei se é dica, é o cuidado, certo? Vamos realmente parar e começar talvez na nossa casa. Quem tem um orçamento doméstico? Às vezes nós queremos fazer coisas grandes, sem aprender a lidar com as coisas pequenas. É um combustível que você pode economizar. Né? Então, quando você começa a planejar, isso vocês vão escutar depois, com certeza, né? Isso começa a aumentar a sua produtividade. Entenda, vamos começar pela nossa casa. Vamos começar tendo um orçamento doméstico. Vamos começar anotando todas as despesas que nós temos. Eu só vou encerrar agora com uma coisa. Eu vivi um tempo muito difícil na minha vida. Um tempo de vacas magras. Que era o meu tempo de deserto. E a gente vivia com muito pouco mesmo. A ponto de uma vez um amigo chegar e falar comigo e dizer assim: pastor, me ajuda, né? Me ajuda sim, porque eu estava endividado, você lembra? Estava endividado, os cartões estourados. Ele morava num apartamento que era um ovinho, assim de nada. E eu sabia que ele ganhava bem. Aí ele assim, me ajuda. Eu falei assim, cara, como é que você gasta? Como são os seus gastos? E ele disse uma coisa para mim: eu não sei quanto eu gasto, mas eu sei quanto eu ganho. E eu gasto tudo que eu ganho. Aí eu tomei a liberdade de perguntar para ele: quanto você ganha então? E ele disse: 8.000. E eu falei: eu nunca disse para ninguém o quanto nós vivemos. Mas eu vou dizer para você: nós vivemos com X por mês. Você lembra disso, né? Ele falou assim: quê? Tá doido? Vocês passam fome. E eu disse assim: alguma vez você veio na minha casa e não foi bem servido? E ele disse: por que você não me avisou? Eu podia ter te ajudado. Me ajudar no quê? Quem está precisando de ajuda é você, que ganha 8.000.
quê? Porque não sabe gerenciar. Cara, é bom viver com pouco. Um pouco com a presença do Senhor é muito. E Ele está buscando esse tipo de empreendedor, que seja fiel no pouco. Que, como Paulo fala em Filipenses 4, que saiba viver bem, mas também que saiba viver mal. Em tudo ele pode ser provado. Sabe viver em abundância. Tem gente que não sabe viver em abundância. Não sabe. Tem gente que não sabe ter dinheiro. Mas Deus quer colocar, porque a razão de ser dessa empresa que você tem, o que você vai montar, ela é honrar o nome do Senhor. Amém, gente? Muito obrigado, tá? Deus abençoe.